A minha pergunta é se nos 4 ou 5 casos da sua série, da Alice, se foi possível verificar se também havia a tal perda de heterocigotina nos cancros da mama associados a menopausa. Nos nossos a gente não fez, eu tenho os tumores todos na mão, né? Nesses casos é um projeto para ser tocado, inclusive estimulando a Alice a separar os blocos também do caso dela para a gente fazer essa análise, né? Ainda só para continuar neste assunto do câncer de mama, naquele trabalho do Aldo Scarpa, de Nature Genetics, em 2017, ele está a sequenciar tumores neuroendócrinos e encontra cá um enriquecimento em genes preparadores do DNA, incluindo o BRCA. Portanto, podemos ter aqui até se calhar alguns casos de BRCA, eles, uma vez que não têm, pode ser um novo gene para uma fenocópia. BRCA tem que ser excluído, né? Nesses pacientes, obrigatoriamente. Tem uma família especial também, que são 3 gerações. 2 gerações, né? Tem uma senhora que teve necrose de mama, acho que são 3, porque é uma tia dela e depois uma filha. Então, são 3 casos dentro de uma família que tiveram. Aí fica a dúvida, será que está segregando BRCA1, 2 também nesses pacientes? Eu acho que é obrigatório excluir. Quando a gente olha para as neoplasias que são BRCA1, 2, você vê muito multifocalidade, recorrência, né? Principalmente a multifocalidade. E assim, eu não tenho nesses 4, 5 pacientes, nenhum deles tiveram tumor multifocal. Então, teve uma mama e antes depois teve uma segunda mama. Eu até tenho um caso assim de fenocópia, mas em caso com mutação germinativa documentada, não. Mas é interessante. Nós recebemos recentemente que é um fenótipo carente, tem normalmente office, tem hipercloriturismo e tem que acordar agora de seguinte. Tem sim. E Câncer de mama. Interessante. Nós já fizemos o exoma e as fenocópias, os genes normalmente associados às fenocópias, o menu não tem nada. Nada. Claro que agora temos a possibilidade de termos dados de ver o E BRCA. tem alteração no gene MEN1? Não tem. E nenhum dos outros genes hereditarios. Nada. E nem para o BRCA1, 2, síndromes de mama genéticas. Eu já sugeri, mas não nos permitiram porque depois é difícil, não é? Entregar ao clínico que o doente é por toda a coisa no BRCA. Mas eu agora até estava a pensar, porque pensei agora no estudo do Aldo e realmente então já faz sentido agora se calhar ir vermos o BRCA, porque já foi associado antes, não é? Portanto já é um gene que se enquadra aqui nesta síndrome. E já agora em relação às fenocópias, qual é a sua experiência? Quantas famílias têm que são menos clínicos e depois vamos à procura de menos e não encontramos? Esse é um ponto, né, que eu tenho trabalhado bastante, né? E essa palavra fenocópia, né, você vê que eu usei aqui um indivíduo dentro de uma família homem caracterizado geneticamente. Conversando com colegas geneticistas, e aqui acho que a gente tem geneticistas, né, talvez, ontem tinha, né? Não sei se hoje tem geneticista aqui, não? Quando a gente fala com geneticistas, eles falam, olha, a palavra fenocópia, ela foi abordada de uma forma errada. Fenocópia é aquilo que é dentro da família. E o que é fora da família, são os casos que tem fenótipo clínico de MEN1, eles têm 2 dos 3 tumores. Eles são neoplasia endócrina múltipla tipo 1 de etiologia outra, a ser conhecida, né? Como você pega diabetes tem inúmeras etiologias para diabetes, mas é tudo diabetes, você não vai chamar que o 1 de uma coisa e o 2 de fenocópia do 1. Entendeu? Então, eles não gostam. Eu tenho tentado evitar, até em trabalhos que eu avalio como revisor, eu também tento evitar esse uso de fenocópia, mas eu acho que está muito consagrado por colegas com muita força
né, científica em meio que acaba colocando e consagrando um termo que é usado inapropriadamente. Mas assim, ficou. Alguém ficou errado, continua usando errado o termo fenocópia em neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Eu tenho muitos pacientes, né, hoje eu estou desenvolvendo um trabalho, né, sobre isso que eu não posso entrar muito em detalhes, mas a gente tem aquele material que eu mostrei que são 56 casos. Desses 56 casos, 40 foram avaliados por NGS, por PCR longa. Eu não encontrei nenhuma alteração genética, desde 5' TR até 3' TR e introns profundos, nada. Tá? Em outros 16 a gente avaliou por sangue e por MLPA e também não encontramos nenhuma alteração. Eu tive a oportunidade de fazer dos outros CDKIs, né? Mas esses eu chamo de verdadeiros negativos, que são 40 casos CDKIs, P15, P18, P21, P27, todos negativos, por PCR longa. Tá? A gente precisa procurar outros genes relacionados, e ainda os estudos de exome acho que são interessantes, e subgrupo deles devem ser mosaicos. Daí também a estratégia é buscar os mosaicos. Além desses daí, somando com outros que foram chegando, eu tenho próximo de ou ao redor de 100 pacientes, 100 casos índices, com diagnóstico clínico de nenhum, sem mutação germinativa, só que com avaliações diferentes, né? Eu quero fazer o exoma de todos, né? Esse é o caminho. Eu tenho uma pergunta aqui, mas antes eu queria falar que eu estou achando lindos. Na verdade, eu tirei uma foto que eu achei lindos os quadros aqui, né? E, na verdade, eu estou muito orgulhosa, Leonardo, porque eu lembro de você começando bem no início, Zero. né? Do zero, essa linha de pesquisa, essa ideia de seguir, né? E é tão bonito a gente ver isso progredir, gerando os alunos, os filhos. Os filhos. Também estou muito feliz pela Alice. Muito obrigada, professor Delmar, pela parceria. E a gente sempre consegue umas parcerias assim fantásticas, né? Então, eu estou muito encantada, tá? Então, esse é o primeiro comentário que eu tenho para fazer, né? Eu brinco assim, o paciente acaba atraindo um paciente parecido com ele, a gente acaba trazendo as parcerias parecidas com a gente, as afinidades, então é muito legal. Então, isso me dá muito orgulho. E aí, Leonardo, a pergunta que eu tenho para te fazer, tá, é o seguinte: você comentou que não existe um ponto de corte no teste para a IANF, não é isso? Né? 1,8 é o que vocês extrapolam para o restante. Aí eu vou te perguntar uma coisa, depois, nos bastidores, eu vou te dizer o motivo dessa pergunta. Eu sei que você trabalha muito com essa parte de laboratório. Você está fazendo alguma analogia desse teste com alguma outra metodologia, com algum outro teste? Ou, por exemplo, uma coisa que não seja invasiva, papel filtro, de saliva, alguma coisa do gênero? Patrícia, obrigado. Obrigado pelos seus comentários. Você sempre fofa com a gente. A sua pergunta é ótima. Sim, a gente tem uma parceria. Isso que você falou, eu quero reforçar. Ninguém é autossuficiente, Patrícia. As parcerias, elas precisam acontecer para que a gente possa dar passos cada vez maiores. A gente tem uma parceria com o Instituto de Química da UFRJ, onde a gente tá fazendo a espectrometria de massa do sangue e da urina e vai fazer toda a metabolômica desses pacientes. Então, sim, a gente já está fazendo isso com o cortisol basal, tanto sem supressão quanto em supressão. Só que isso é uma análise muito, muito complexa para fazer, porque são muitos esteroides, né? Aquela esteroidogênese que a gente vê no livro, que a gente já acha complicada, aquilo ali é nada perto do que é adrenal secreta. Então, a gente sim está fazendo isso. A gente submeteu o primeiro trabalho agora, que foi o trabalho de validação da metodologia que a gente usou para dosar no sangue e na urina. Então, sim, Patrícia, em breve
teremos. Depois a gente conversa nos bastidores, eu te dou maiores detalhes, que eu não posso falar muito desse projeto agora. Só um depoimento a respeito desse trabalho paralelamente ainda na festa do Fleury, Ah, e a gente faz os desenvolvimentos dos esteroides. É um inferno. pronto, é isso que a gente está vivendo agora. Nós estamos há anos desenvolvendo esses esteroides, a gente está fazendo isso. Boa sorte, é um inferno. Obrigado. Boa sorte para todos nós. Mais alguém, mais alguma pergunta? Patrícia, super obrigada por seus comentários. Eu acho que foi assim um simpósio excelente, né? Enfim, cada um dentro do que se pretendia, trouxe muita coisa importante, coisas práticas, coisas novas, e reforço o que o Leonardo acabou de falar, né? Da importância das parcerias. Né? Então, quer dizer, a gente tem, ontem foi mostrada a parceria com o grupo do Ipatimub, hoje a gente está aqui com o pessoal, o Delmar, enfim, com essa parceria longa que a gente tem, que tem nos beneficiado muito. Enfim, a gente só tem que agradecer, né, e estimular a que sejam feitas as parcerias, né, e que cada vez mais hajam realmente isso por aí. Tá? Eu estou vendo que não tem mais ninguém para perguntar. Tem? Também. Então, se você quer perguntar, eu deixo. Eu queria perguntar para você, vocês falaram que essa coleção autônoma, né, leve de cortisol, excepcionalmente vai para Cushing manifesto. Mas e o incidentaloma adrenal, que está não suprimindo, né, está só suprimindo abaixo de 1,8. Você está fazendo periodicamente. Alguns passam para cima de 1,8 no caminho? Alguns Tem passos. evolução? Tem. Não é a maioria. Eu vou te dizer que é algo em torno de 5, 10% que passa. Só que tem uma coisa muito curiosa, é que alguns pacientes, eles oscilam. Eles, ora suprimem, aí um ano depois eles podem ir a 2,1, 2,2, depois volta. Eles ficam realmente oscilando. Isso é descrito na literatura, né? Eu fui procurar isso, até porque a gente está diante de um teste extremamente sensível, que é o teste de supressão. E a gente sabe que todo teste muito sensível gera resultado falso positivo. Então, eu me questionei muito se esses pacientes que eram não funcionantes e que deixam de suprimir, se isso pudesse ser um falso positivo. Mas existe esse trabalho de ciclicidade desses tumores, isso é descrito na literatura. O fato é que passar e permanecer é a minoria, Delmar, deve ser algo em torno de 5, 10%. Eu não tenho com precisão para te dar agora o percentual, mas é algo em torno de 5, 10%. Então, caso todos esses trabalhos que vocês publicarem com qual N de pacientes, que eu vi muitos percentuais. Isso, então. Eu acho que eu não peguei, estava distraído em algum momento. Assim, foram N's muito diferentes de um trabalho para o outro, né? Por exemplo, o trabalho do João, que foi o primeiro que eu mostrei, foram 100 e poucos pacientes. O trabalho da Emanuela, 100 e poucos pacientes. O menor trabalho foi o trabalho da Mariana, que foi o primeiro trabalho que eu orientei quando eu comecei a linha de adrenal. Então, a gente ainda estava montando um ambulatório, porque não existia um ambulatório de adrenal. Né? Quando eu entrei para o concurso é que eu abri esse ambulatório, em 2014, isso. Então, o primeiro trabalho foi o da Mariana. Esse tinha poucos pacientes. Se eu não me engano, foram 80 pacientes, 40 incidentaloma e 40 controles. O tamanho dos controles. O tamanho dos controles é pelo menos de 1 para 1. Um controle para um grupo teste, isso. E o grupo controle é uma encrenca, tá? É o que a gente mais do que o paciente, o grupo controle, porque como são muitos critérios de exclusão, e a gente está num hospital terciário, paciente com muita comorbidade, a gente acaba, porque a gente tem que ir lá na radiologia, olhar a tomografia, olhar a ressonância, ver que não tem nada para chamar esse paciente para ser controle. Então, fazer o grupo controle com adrenagens normais é muito difícil, muito difícil. Obrigado. Então, novamente, muito obrigada pela presença de vocês.
participaram do simpósio. Muito obrigada por essa plateia e pelas perguntas, enfim, e até mais tarde.